Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dicionário do Investidor. Aqui no nosso sábado a gente sempre traz o fechamento semanal de como foram as cotações dos FIINFRAs e também dos FIAGROS e, é claro, dos nossos queridos fundos de investimentos imobiliários. O objetivo desse vídeo é porque a gente faça acompanhamentos e porventura, até algumas justificativas de eventuais quedas grandes demais ou até altas grandes demais, mas ultimamente está mais quedas, né? Então a gente não tem aqui uma pegada de indicação de investimento, mas estamos querendo que vocês fiquem sempre bem informados. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse mês que é um mês atípico. O que eu falo atípico porque ver quedas do tamanho das quedas que tivemos esse mês é coisa rara. A gente vai ter altas e baixas da semana e depois eu vou trazer altas e baixas do mês de março, para a gente ver o fechamento mensal. Depois os destaques de proventos, que é os proventos que vão ser anunciados, que foram anunciados ontem, quais foram, para mim, os 3 destaques, em um destaque de FIINFRA, um destaque de FIAGRO e um destaque de FIIs, tanto positivos quanto negativos. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas semanais da semana, começar com o IFIX, e o IFIX caiu 0,34%. Se a gente olhar dia a dia aqui, você pode ver que ele vinha numa ladeira abaixo e apenas na sexta-feira, de 31 de março, levantou o nariz e subiu. Tinha tudo para fechar até abaixo, eu diria abaixo de 2.700 pontos. Mas na sexta-feira ele deu uma boa respirada e subiu bem aí o IFIX. Então fechou em 2.700 pontos, ainda não considero que tenha saído dessa tendência de queda, para poder garantir que eu espero que tenha mais uns 3 dias de alta e depois se mantenha acima de 2.800 pontos para poder dizer acabou a tendência de queda do IFIX. Olhando as maiores altas da semana e maiores baixas, a maior alta foi o XPPR11, que caiu muito esse mês, mas subiu essa semana 9,09%. CARI 11 subiu 8,44%. O PATL11, 5,72%. VILG 11, 4,13%. XPCI, 3,48%. VTLT, 3,37%. O XPPR anunciou essa semana as vendas dos imóveis, e no qual vai pagar bastante a dívida que ele tem, a alavancagem vai ser diminuída. E com essas vendas, o pessoal acreditando no fundo, comprou bastante desse fundo. Já nas maiores baixas, a gente vê aqui o DEVA 11 com 25% de queda, uma queda semanal muito alta, VSLH 17%, HCTR 16%, TORD 11 12%, e o BCRI 11 5,60% e o IRDM 5,99%. Todos esses fundos imobiliários estão na carteira algum CRI do Gramado Parques, do grupo GPK. E como eles pediram inicialmente a suspensão de pagamentos por 60 dias, não iam receber financeiro desse pessoal. Mas na sexta-feira, que ajudou esses fundos a subirem, porque eles estavam caindo mais ainda que isso, na sexta-feira foi anunciado que o grupo GPK voltou atrás e vai fazer os pagamentos tudo em ordem. Então isso já é um bom sinal para esses fundos e com isso começaram a recuperar na sexta-feira. Se a recuperação vai continuar ou não, não sabemos. Vamos acompanhar na semana que vem. Entre os FIAGROS na semana, a maior alta foi do BBGO 11, 3,27%. Ele tem baixa liquidez e anunciou o provento antes do fechamento do pregão de ontem. Então, a galera comprou muito, ele acabou subindo 3,27%. O IAGR11 subiu 3,25% na semana, RURA 11, 1,89%. Já o RURA 11, para mim, o provento dele foi bem baixo do esperado. Acho que na semana que vem, vai estar aqui no lado vermelho da força. O VCRA 11 subiu 0,97, PLCA 0,85, CPTR 0,52. Cara, subiram um pouco esses FIAGROS, sabendo que era semana de anúncio de proventos. O HGAG11 caiu 20%, o NCRA 11 1,46%, o DECRA 11 caiu 0,91%, o
o RZAG11 caiu 0,86%, KNCA 0,58%, o IAG11 0,55%. Já entre os FIINFRAs, a maior alta foi do BODB11. Boa estratégia da gestora, anunciou o provento antes. Eles já anunciam antes normalmente, mas como era um baita provento, o pessoal ficou comprando para poder na sexta-feira ser dono na database. Por isso subiu 2,32%. O CADIF 11 subiu 2,27%, BIDB 11 1,48%, o IFRA 11 1,08%, CPTI 0,70%, SND 0,21%. E nas maiores baixas só teve dois, né, realmente que caíram. Foi o Ogin 11, inclusive nem anunciou proventos ontem. Acredito eu que deve sair um comunicado ao mercado, vou aguardar para poder trazer para vocês. O Ogin caiu 0,33% e o BDIF11, BDIF, caiu 0,01%. Já agora vamos olhar o lado mensal. No mês, o IFIX, que também foi bem negativo, saiu lá de 2.810 pontos, fechando em 2.760 pontos, uma queda de 1,70% para o mês. Entre os fundos imobiliários, me espanta as baixas, mas eu vou começar pelas altas. HOFC11 subiu 5,33%, foi uma das maiores altas. Eles, durante esse mês, anunciaram aí uma possível venda de imóvel. PVBI11 subiu 4,19%, XPCI11 recuperando da queda do mês passado, subindo agora 3,45%, fundo imobiliário mais high grade, a galera correndo atrás, vendendo high yield e comprando high grade. BTLG subiu 2,32%, RBRY 2,22%, VTLT 2,11% de alta. E as maiores baixas, esse registro de baixa mensal aqui do DEVA11 de 52,77%, do HCTR11 de 48,91%, do VSLH de 40%, ou seja, quedas maiores de 40% no mês, eu só vi com o XPCM há uns 3 anos atrás, e também com o FIGS 11 há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, que eu vi quedas tão grandes apenas num mês assim. Aí, então, normalmente é mais um período maior, os fundos imobiliários têm uma volatilidade menor. É lógico, pelos mesmos problemas que eu estou falando, do gramado parque, do circuito de compras, que tudo resultado nessas quedas tão grandes aí, desses 4 primeiros. O TORG 11 também caiu 31,26%. Já o BCRI 11, ele tem um pouco de exposição tanto ao circuito de compras quanto ao grupo GPK, caiu 22%, e o XPPR 11, que anunciou no mês passado um provento muito baixo, de 10 centavos, mas caiu 17% e ainda foi porque na última semana vocês viram que ele subiu 9%. Entre os FIAGROS, a maior alta de 14,58% no mês, você viu que é maior, o HGAG tem a maior queda da semana, e ele tem a maior alta do mês, 14,58%. O IAG11 subiu 3%, o AGRX 2,58%, o RURA 11, que para mim decepcionou proventos esse mês, subiu 0,57%, Vigia 0,51%, JGPX 0,44%. A maior queda do mês é RZAG11, que também decepcionou com o provento esse mês, 4,18%, DECRA 11 caiu 3,75%, PLCA 3,47%, FGA 11 2,57%, VCRA 11 2,07% e o AAZQ caiu 1,86%. Entre os FIINFRAs, só 2 tiveram altas no mês, que é o CADIF 11 subindo 0,91% e o BODB 11 caindo 0,10%. BODB 11, até a database ele sobe. Passa a database ele cai, aí no finalzinho do mês sobe novamente. E as maiores baixas foi o Ogin, que deve anunciar proventos essa semana que vem, 3,71%, o IFRA 11, 3,67%, o BDIF 11, 1,04%, XPID 11 caiu 0,60% no mês, e olha que ele anunciou um provento bom, né? Um rendimento bom. O SND 11 caiu 0,42%, também com bom rendimento, e o BIDB 11, 0,36%. Todos esses dados eu utilizo o Google Finance para poder me dar essas informações, uma planilhazinha que eu vou utilizar. Destaque de proventos anunciados na semana, que foram ontem, né?
Entre os fundos imobiliários, para mim, o KCRE11 anunciou um provento de R$ 1,35 e como a cotação está bem esmagada, R$ 89, deu um provento de 1,52%. Muito bom esse dividend yield. Já para o BO, pelos FIINFRAs, o BODB11, meu bodezinho, 15 centavos, que na cotação de hoje dá um dividend yield de 1,55%, também fechando muito bem o mês. O LSAG11, R$ 1,68, é o FIAGRO, que de destaque positivo, dando um dividend yield de 1,58%. Então, os destaques positivos, quem tem eles na carteira pode ficar muito feliz que recebeu acima de 1,50 de dividend yield no mês. Já os destaques negativos, vou começar pelos fundos imobiliários, é o FOF, o MFAI11, que anunciou um provento de 31 centavos, que dá um dividend yield de 0,55%. Gente, até que o dividend yield tem piores, né? Mas a questão é que o MFAI é um FOF, enquanto a grande maioria está pagando 1%, ele está passando ainda por emissão, com isso aqui a cotação deve cair mais ainda, vai ser mais difícil ele captar financeiro na emissão. Já entre os FIINFRAs, o Juro 11 anunciou 25 centavos apenas, mas essa é a política do fundo. Se o valor patrimonial está acima de R$ 100, eles fazem distribuição do que está acima dos R$ 100. E com isso distribuiu apenas 25 centavos, que dá um dividend yield de 0,25%. O Rura 11 anunciou também, foi a decepção, vamos dizer assim, o destaque negativo entre os fiagros, 9 centavos, que dá um dividend yield de 0,85. Será que a gente vai ver esse mês o Rura 11 abaixo de R$ 5 ou de R$ 10? Será que cai? É esse ponto? Poxa, seria interessante. O Rura 11 é extremamente high grade, me interessaria. Pessoal, vamos encerrando o programa por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Vou pedindo para deixar aquele like, se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Até os próximos vídeos.